Uma noite em 2017, as pessoas de Startown experimentam um fenômeno estranho. Enquanto voltam do trabalho, começa a chover intensamente, mas algo está errado. Ao contrário da chuva normal, essa chuva é de água salgada. E isso assusta as pessoas, que correm para se abrigar. No meio disso tudo, um cara misterioso com um violão está parado do lado de fora de sua loja, lamentando que deveria ter verificado a previsão do tempo antes de sair. Apesar disso, ele está apreciando a vista, pois consegue ver mulheres correndo com suas roupas transparentes. Decidindo voltar ao trabalho, ele se acomoda, mas percebe que seu gato está cochilando. Ao ver isso, ele pega o gato pela cauda e ordena que pare de enrolar e seja mais profissional. Isso deixa o gato furioso e ele estende as garras para atacar o homem. No entanto, ele recua quando o homem insinua que não haverá comida se eles não trabalharem. O gato percebe isso e muda completamente sua expressão, exibindo um sinal que diz "professor" e alguém mais. Enquanto isso, em Xinjiang, um estranho guru deixa cair algumas moedas na cabeça do gato. O homem olha para ela e pergunta qual música ela gostaria que ele tocasse. De repente, um flash de raio o cega, e quando ele abre os olhos, percebe que a garota sumiu. Enquanto isso, a garota está prestes a entrar em um prédio com múltiplos corpos mortos ao lado da entrada. Ela olha para o relógio no pulso e ativa o sistema de detecção. Ela entra no prédio e segue direto para a sala de controle do computador, ignorando todos os corpos mortos ao redor. Dentro da sala, ela percebe que um computador ainda está funcionando, com o banco de dados do cara rodando nele. Enquanto observa o banco de dados, uma criatura parecida com um zumbi a ataca por trás. A garota reage rapidamente, agarra o zumbi pelo braço e o joga no chão. Com isso, um misterioso gás vermelho aparece da boca do zumbi, junto com um feixe de laser que mira na garota. Ela ativa imediatamente a invasão divina e uma barreira aparece na frente dela, protegendo-a dos feixes. A garota então aniquila todo o local. Na manhã seguinte, Singh se prepara para ir à escola e pede dinheiro à sua tia e tio para a viagem escolar. Sua tia o repreende, dizendo que acabou de pagar sua mensalidade e agora ele quer mais dinheiro. Seu tio tenta acalmá-la, explicando que a viagem escolar é um evento anual e que ele deveria poder participar. Ele então assegura a Singh que arranjará o dinheiro de alguma forma. Desapontado, Singh sai gritando que não quer ir. Sua tia o adverte que ela lhe deu um cartão de crédito para pagar as contas e que ele deveria se comportar. Quando sai, ele ouve ela o insultando e dizendo que o teria expulsado se não fosse pela avó. Enquanto está sozinho do lado de fora do prédio, resolvendo um cubo mágico, ele pensa na avó e lembra de quando foi intimidado na escola. Um grupo de crianças estava zombando dele, chamando-o de selvagem, e quando ele tentou argumentar, foi empurrado, sendo chamado de selvagem novamente e que ninguém o quer. Sua avó apareceu, assustando as crianças que fugiram, deixando-o para trás. Ele mostrou a ela suas feridas, chorando, e disse que as pessoas zombam dele, chamando-o de retirado das ruas e selvagem. Sua avó o tranquilizou, dizendo que ele era o querido neto dela e que seus 4 tios cuidariam dele. Ela entregou a ele um cubo mágico e lhe ofereceu um passeio de cavalinho de volta para casa. Quando estavam voltando, ele adormeceu no ombro dela. No entanto, algum tempo depois, a avó morre e seus 4 tios começam a brigar sobre quem cuidará de Singh. Eles ficaram surpresos ao descobrir que a avó deixou um testamento afirmando que eles teriam que cuidar dele para receber uma parte da herança. Eles decidem cuidar dele em turnos, um ano por casa. Singh vai para a escola e encontra um pôster sobre um jogo. Ele entra na casa de jogos, pensando que talvez essa seja uma maneira de ganhar dinheiro para a viagem escolar. Ele pergunta ao dono sobre o jogo, mas a esposa do dono começa a gritar com ele, dizendo que essa é uma oferta ridícula. O dono consegue convencê-lo a jogar, e Singh pega o cartão de crédito para pagar. No entanto, o diretor da escola aparece do nada e pega o cartão dele, começando a persegui-lo pela escola. Singh percebe que está carregando uma mesa nas costas, sendo perseguido pelo diretor de bicicleta. Ele percebe que o diretor está tentando fazer isso porque eles concordaram que cada um cuidaria dele por um ano. O diretor pega o cartão de crédito dele e Singh é forçado a fazer várias voltas pela escola com a mesa nas costas. Finalmente, ele se livra do diretor e corre para o hospital, onde seu tio trabalha. Ele acha que seu tio pode ter algum tempo livre à tarde para levá-lo para uma montanha. Correndo, ele tropeça e cai no chão. Enquanto isso, uma garota que está observando tudo se aproxima dele e pergunta o que ele está fazendo. Quando Gu está prestes a dizer algo, a garota intervém e pergunta sobre a música que ela pediu para baixar. Isso deixa o diretor sem palavras e
ele a questiona sobre isso. A garota inventa uma desculpa de que a sala de informática da escola não está funcionando devido a problemas de hacker. Ela então volta sua atenção para Gu mais uma vez, perguntando sobre as músicas, e Gu responde negativamente. Isso satisfaz o diretor, que diz a Gu que ele deveria ter dito isso antes. A garota então pede a ele para pegar a mesa de volta. Mesmo um pouco irritado com isso, Gu obedece e pega a mesa. Enquanto retorna para o seu escritório, o diretor pergunta à garota sobre a professora de música Lai, e ela responde dizendo que ele deveria olhar para o enorme slogan ao lado dele. A garota pisca para Gu e eles continuam andando. Enquanto isso, a garota misteriosa que esbarrou em Gu no hospital está observando tudo isso em pé no telhado. Enquanto eles conversam, a garota pergunta a ele se ela pode pelo menos receber um obrigado. Ao ouvir isso, Gu expressa sua gratidão e continua andando com a garota, que o para puxando sua camisa e perguntando se eles podem visitar o Monte Hank juntos. Ambos os pais deles estão ocupados e não podem acompanhá-los. Ao ouvir isso, Gu afasta ela, dizendo que ela não deveria incomodá-lo, a menos que seja necessário. Após isso, enquanto Gu almoça sozinho na sala de aula, uma garota se aproxima dele novamente e lhe oferece comida, dizendo que está de dieta e ele deveria comer por ela. Gu pede a ela para jogar a comida fora se ela não quiser, mas a garota insiste, dizendo que seria um desperdício. Isso deixa Gu furioso e ele grita com ela na frente dos colegas, a constrangendo. No meio disso, um cara animado e despreocupado aparece do nada e pega as costelas que sobraram, perguntando a Gu sobre seu relacionamento com a garota. Gu o manda parar de imaginar coisas, pois não há nada entre eles. No entanto, o cara insiste, dizendo que eles estavam sempre juntos um tempo atrás, e agora tudo o que eles fazem é brigar. Ele questiona se tudo isso é por causa dos boatos, e Gu não faz ideia do que o cara está falando. Perguntando sobre os boatos, o cara diz que a maioria das pessoas acredita que Gu é um cara bonito que vive às custas de uma mulher. Gu nega todas essas alegações, dizendo que ele não é desse tipo. No entanto, o outro cara continua a conversa, dizendo que não é culpa dele que a família de Lu Yang é rica e que ninguém recusaria uma namorada rica. Isso deixa Gu ainda mais irritado e ele pede que o cara pare de falar sobre isso, pois não há nada entre eles. Ouvindo isso, o cara pergunta se pode emprestar Lu Yang por alguns dias, já que são amigos. Isso deixa Gu ainda mais furioso e ele acerta o rosto do cara com a lancheira, derrubando-o no chão. Quando o cara se levanta, ele pergunta a Gu se ele ficou louco e que definitivamente há algo entre ele e Lu Yang. Os outros alunos também ficam chocados ao testemunhar isso, pensando que Gu está sempre causando problemas para todos. Ao ouvir a comoção, o professor entra na sala de aula e ordena que os alunos se reúnam no pátio, pois estão prestes a sair para o Monte Hank. Enquanto se preparam para sair, os amigos de Lu Yang a convencem a evitar a situação e seguir para o pátio. Enquanto ela sai, ela pergunta a Gu se ele realmente não vai, ao que Gu permanece em silêncio. Lu Yang deixa a sala de aula com um olhar desanimado. Sentado sozinho, Gu pensa consigo mesmo que eles pertencem a mundos diferentes e não deveriam ter se tornado amigos em primeiro lugar. Um ano atrás, na noite da festa de Natal, Gu estava sentado sozinho na sala de aula e, de repente, a porta se abriu, com Lu Yang aparecendo. Lu Yang, que estava com dificuldades até para andar, informa a ele que não pode comparecer à festa porque torceu o tornozelo acidentalmente e ele está agora inchado. Preocupado, Gu pergunta se ela está bem e Lu Yang responde perguntando a ele o que ele está esperando e que ele deveria vir e ajudá-la. Ao ouvir isso, Gu deixa o cubo mágico na mesa e se aproxima de Lu Yang para ajudá-la. Ela pede a ele para levá-la até a janela onde ela possa se sentar confortavelmente. Gu sugere que ela ligue para o pai e peça para ele buscá-la mais cedo, mas Lu Yang diz a ele que seu pai não tem tempo para lidar com ela. Gu pergunta a ela sobre o homem que a trouxe no primeiro dia de aula, ao que Lu Yang responde dizendo que era o motorista. Isso deixa Gu um pouco constrangido, pois ele percebe que tem prestado atenção nela o tempo todo. Enquanto conversam, os fogos de artifício começam a piscar do lado de fora da janela, e ambos admiram o quão bonitos eles parecem. Enquanto Gu está relembrando todas essas memórias, o cara animado e despreocupado chuta a porta aberta gritando o nome de Gu. Ele então ameaça Gu, afirmando que tudo isso não acabou, pois a camisa que Gu arruinou
é um produto de primeira classe. Isso deixa Gu furioso e ele pergunta ao cara o que ele quer que ele faça, batendo a mão dele na mesa. Isso assusta o cara e ele responde dizendo que não quer que Gu faça nada e que estava apenas informando a ele que ele não é um garoto rico como Lu Yang. O cara então verifica Gu, afirmando que eles devem ter terminado, já que ele nem está participando da despedida de Lu Yang. Isso deixa Gu sem palavras, pois ele não estava ciente de nada relacionado à despedida. Ele pergunta sobre isso ao cara, que diz que Lu Yang está se transferindo para outra escola após essa viagem. O cara comenta sobre o clima que está piorando e que eles não conseguirão aproveitar a viagem. Enquanto ele está falando, ele percebe que Gu desapareceu da sala de aula. Gu, por outro lado, corre diretamente para o caixa eletrônico para sacar com algum dinheiro. Calculando o custo de comida para 6 meses, ele percebe que, após pagar pela viagem, não terá dinheiro para 2 meses de comida e terá que viver sem comer. Após sacar dinheiro, ele corre para a escola para pegar o ônibus da viagem, mas ao chegar, o guarda de segurança diz a ele que os ônibus já partiram. Ao ouvir isso, Gu começa a correr, com um guarda dizendo que ele não conseguirá alcançá-los enquanto ele corre. Ele se desculpa mentalmente com Lu Yang, afirmando que não a odeia e que só tem medo das pessoas zombando dele. Ele tinha medo que Liu Yang o odiasse se ele lhe contasse sobre seu passado, então manteve isso em segredo, e por isso ele está arrependido. Pegando um atalho, Gu pula na frente do ônibus gritando para pará-lo. O motorista, de alguma forma, consegue parar o ônibus e repreende Gu por ser imprudente, perguntando sobre sua turma. Gu se desculpa e pede para entrar no ônibus. Assim que Gu entra no ônibus, o professor o repreende por suas ações e diz que todos sofreriam por causa delas. Depois que Gu lhe entrega a taxa de viagem, o professor pede para ele encontrar seu assento e sentar. Ele olha ao redor e percebe que o assento ao lado de Lu Yang está vago e se acomoda lá. Liu Yang fica perplexo ao ver Gu e se pergunta o que ele está fazendo. Gu está prestes a falar quando seu telefone toca e, em vez de atender, ele o coloca de volta no bolso, continuando sua conversa com Liu Yang. Ele pensa consigo mesmo que explicará tudo para sua terceira tia quando voltar. Enquanto isso, o motorista diz a todos para se segurarem, pois perde o controle do ônibus. Seu telefone escorrega de sua mão e cai no chão. Com isso, a chamada telefônica é ativada e sua tia começa a gritar com ele, chamando-o de idiota. Ele corre para desligar a chamada, mas o telefone fica preso sob um assento, com sua tia o repreendendo por usar o cartão de crédito sem permissão. Ele consegue pegar o telefone e tenta desligar a chamada, mas o botão de desligar não funciona. Sua tia continua a repreendê-lo, chamando-o de ladrão, que uma vez roubou dinheiro de sua segunda tia. Ela então o chama de ingrato e idiota, dizendo que ninguém o queria e que foi abandonado sem outra opção. Ele joga o telefone no chão, quebrando-o, e pede ao professor para abrir a porta para que ele possa sair. O professor diz que acredita que ele não faria algo assim e devolve o dinheiro, pedindo-lhe para explicar tudo para sua tia, que insiste que ele quer sair e o motorista teve que parar o ônibus. Gu desce e pensa consigo mesmo que era questão de tempo até que isso acontecesse e aceita isso como seu destino. Enquanto ele está chateado com o incidente, o ônibus para a uma certa distância e Lu Yang desce dele, correndo em direção a Gu. Gu, por outro lado, fica surpreso ao vê-la e começa a chorar, perguntando a Lu Yang por que ela desceu do ônibus. Ela diz a ele que não vai, ao que Gu pergunta sarcasticamente se ela enlouqueceu. Liu Yang responde sarcasticamente que sim e pergunta se ele tem remédios para ela. Isso faz Gu chorar ainda mais, afirmando que ele não mede simpatia. Lu Yang o chama de bobo e enxuga suas lágrimas. Agradecendo a Lu Yang, ambos vão para o apartamento dela. Enquanto Liu Yang está tomando banho, ela nota uma foto dela com seus pais quando era pequena e pensa que era tão fofa. Lu Yang sai do chuveiro e pergunta a ele o que ele está olhando. Ele imediatamente coloca a foto de volta e fica constrangido. Ela pergunta se ela parecia fofa quando era pequena, ao que Gu responde negativamente. Enquanto conversam, uma fumaça vermelha aparece do nada e envolve todo o prédio. Lu Yang até pede a Gu para tomar banho também, mas Gu se recusa, afirmando que seria terrível se seu pai chegasse em casa. No entanto, Lu Yang o tranquiliza e diz para ele
ele não se preocupar, já que ela mora sozinha. Ela conta que sua família costumava ser muito pobre e após a morte de sua mãe, seu pai ficou deprimido e culpou tudo por ele, e que ele deveria tomar um banho antes de pegar um resfriado. Enquanto está no chuveiro, Gu percebe que a sala de estar está completamente escura, se perguntando se a luz está quebrada. Enquanto procura por Lu Yang, ela aparece do nada com um pequeno cupcake na mão e lhe deseja feliz aniversário, pedindo para ele fazer um desejo. Isso faz Gu se emocionar, enquanto Lu Yang ri dele por chorar, apesar de ser um homem. Ela diz que ele fez Samui chorar, apesar de seu nome não ser Samui. Lu Yang pede a ele para fazer um desejo rapidamente, pois o macarrão que ela fez para ele vai esfriar. Após comer o macarrão, Lu Yang pergunta a ele como estava, ao que Gu responde que estava bom. Ele então pergunta como ela sabia que era seu aniversário, e Lu Yang diz que é um segredo. Ela o instrui a fechar os olhos e não espiar, enquanto Gu fecha os olhos relutantemente, se perguntando por que ela está sendo tão misteriosa. Enquanto seu peito começa a doer novamente, ele abre os olhos e percebe um monstro enorme parado atrás de Lu Yang, que está entregando seu presente de aniversário. Isso o assusta e ele pede a Lu Yang para ter cuidado, mas o monstro a ataca mesmo assim e a joga na parede. Isso deixa Gu furioso e ele empurra o monstro para longe e corre para ajudar Lu Yang. Gu afirma que a levará imediatamente para o hospital, mas Lu Yang diz para ele fugir. Ela desmaia nos braços de Gu, que a pega e começa a correr. No entanto, algo estranho acontece, e o cenário ao seu redor se transforma em um hospital, onde os médicos estão cuidando de Liu Yang. Gu fica confuso e não consegue lembrar como chegou lá e o que está fazendo ali. Ele implora que salvem sua amiga a qualquer custo. Enquanto Gu está confuso, seu tio aparece do nada e pergunta se ele possui um objeto sólido. Ele mostra um Rubik's Cube e pergunta por que seu tio precisa disso. Seu tio explica que eles precisam disso para fazer uma operação no braço de Lu Yang. Gu entrega o cubo relutantemente. De repente, a aparência de seu tio muda e ele exige o cubo. Enquanto Gu se aproxima, uma voz misteriosa o proíbe de se mover. Seu tio exige o cubo novamente, enquanto Gu está confuso. A voz misteriosa diz a ele que tudo isso é uma ilusão e Gu percebe que seu tio é, na verdade, um ladrão de cubos de Rubik. Com medo e confuso, ele se recusa a entregar o cubo, mas seu tio insiste, dizendo que é a única maneira de salvar Lu Yang. Enquanto isso, a voz misteriosa continua falando, revelando que Gu está preso em uma realidade alternativa criada pelo cubo quebrado. Conforme a situação se desenrola, ele percebe que precisa resolver o cubo para escapar dessa ilusão. No entanto, seu tio se transforma em um monstro. Uma voz misteriosa o impede de se mover. Uma garota surge, afasta o monstro e corta-o ao meio com uma faca. A cena muda e eles veem uma árvore dourada ao longe. A garota explica que a realidade pode ser ilusória. Eles são atacados por monstros do Phantom e batalham. A garota se preocupa com a erosão espiritual devido à luta prolongada. Enquanto batalham, eles percebem que o verdadeiro corpo do Phantom está em diferentes monstros. A garota luta bravamente, mas sua erosão espiritual atinge 100% e ela cai. Um enorme monstro aparece, prestes a atacar, mas a garota, agora com uma criatura misteriosa, devora o monstro. A cena volta ao normal e eles estão de volta ao estacionamento. A garota ataca e Gu desmaia. Ele acorda em um lugar estranho com uma pessoa em um manto no topo de um muro. Essa pessoa o chama de Guardião da Sepultura e diz que é o fim do mundo. Gu tenta lembrar-se de salvar Lu Yang, mas suas mãos estão cobertas de sangue. A pessoa no manto afirma que o mundo será coberto de sangue e diz que eles se encontrarão novamente quando ele voltar. O protagonista acorda em sua cama, coberto de suor. Já se passaram alguns dias desde o incidente e a polícia concluiu que foi um roubo, levando-o a pensar que tudo o que ele experimentou foi apenas um sonho. Ele liga para o policial encarregado do caso e pergunta sobre o andamento. O policial diz que vão entrar em contato com a família da garota se houver algum progresso. Depois disso, ele segue para a escola como de costume. Na escola, ele percebe os estudantes ao seu redor comentando sobre o incidente envolvendo Lu Yang e espalhando rumores estranhos sobre o cara suspeito de estar envolvido. Gu os ignora e vai para a sala de aula. Durante a aula, um colega brincalhão que senta ao lado dele pergunta sobre o andamento do caso, irritando Gu. O colega provoca ainda mais ao perguntar o que eles fizeram depois de saírem do ônibus. A professora aparece e os repreende por conversar durante a aula, motivando-os a se concentrarem nos estudos. Um flashback mostra o momento em que a garota misteriosa atacou Gu. A polícia chega ao local e leva Gu para a delegacia, interrogando-o sobre o incidente.
Com base nas câmeras de segurança, eles concluem que Gu estava dormindo e não estava envolvido. O oficial pergunta se ele realmente não se lembra de nada e informa que Lu Yang foi transferida para o hospital e está sendo tratada por médicos. Gu pergunta sobre o estado dela e se ela acordará. O médico diz que a situação de Liu Yang é rara e as chances de recuperação são pequenas. No presente, depois das aulas, o professor se aproxima de Gu e tenta motivá-lo a não levar em consideração as palavras dos outros estudantes. Enquanto eles conversam, Gu recebe uma mensagem de um número desconhecido, pedindo para encontrá-lo no hospital. Ele percebe que é a garota misteriosa e corre para o hospital. Lá, ele confronta a garota, que lhe diz que ele tem 3 minutos. Gu questiona a garota sobre a condição de Liu Yang e se ela pode ser curada. A garota responde que Liu Yang foi mordida por um discípulo da morte e que não a cura. Ela explica que esses discípulos da morte são seres microscópicos que causam alucinações alterando os raios de luz. Ela conta sobre um incidente em Star Town, onde substâncias vermelhas parecidas com sangue se juntaram para invadir o banco de dados de segurança e encontrar seu alvo. Bom, e o vídeo vai se encerrando por aqui. Se você gostou do conteúdo e quer a parte 2, deixe o seu comentário. Te vejo nos próximos episódios.